Bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia. E nós estaremos apresentando o podcast Ponte Dialógica. Este programa é um projeto da Casa Vermelha. Para quem não conhece, a Casa Vermelha é um centro cultural independente que fica no centro de Florianópolis, sede do Grupo Teatro em Trâmite e do Bando, Grupo Comunitário do Espaço. A casa é um local de múltiplas criações e exibições artísticas, oferecendo eventos e cursos regulares. Mais informações sobre a agenda e os cursos estão no site casavermelha.arte.br. É casavermelha.art.br. Visto o cenário pandêmico que nos encontramos, prezando pela saúde comum, a casa segue as recomendações e está com as atividades presenciais suspensas. Essa condição não impede que nossas atividades sigam acontecendo remotamente. Estamos com os cursos regulares acontecendo via digital. E o contato com a casa pelas redes sociais ou e-mail permanecem sem alteração. O Instagram da casa é @mcccasavermelha e o Facebook é facebook.com/mcccasavermelha. Cada pessoa que faz parte do cotidiano da Casa Vermelha conduz sua pesquisa pessoal, com seu olhar único e sua subjetividade. Tem gente de todas as áreas do conhecimento, sejam profissionais, estudantes ou professores. Arte, cultura e comunidade são os denominadores comuns desse coletivo. As discussões dentro desse grupo estão abertas para tomar qualquer direção. Os variados pontos de vista dos integrantes, com suas vivências, formações e experiências, enriquecem e instigam os processos de investigação sobre qualquer que seja o assunto discutido. Como dito, reflexões sobre arte, cultura e seus elementos fazem parte desse dia a dia, desse cotidiano coletivo. O podcast é a tentativa de promover esse diálogo num ambiente controlado. Elegemos uma área do conhecimento, um representante da Casa Vermelha e elaboramos perguntas para estabelecer trocas com convidados de fora, que estudem e ou trabalhem na área em questão. Assim, fortalecemos rede e aumentamos nosso repertório sobre arte. Acreditamos na interdisciplinaridade como uma ferramenta para entendermos o mundo, esse organismo tão complexo e de várias facetas, que estão interligadas formando diversos aspectos da realidade que vivemos. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre psicologia. Nossa convidada é a Sara, integrante da Casa Vermelha e estudante de psicologia. Oi, pessoal! Eu sou Sara, também sou integrante do Bando, que é o grupo comunitário ali da Casa Vermelha. Sou estudante de psicologia. Estou muito feliz em nós podermos estar discutindo um pouco sobre a intersecção entre a arte e essa ciência que encanta e brilha os olhos de muitas pessoas. E muito bacana a gente poder estar tendo esse tipo de troca em um momento em que a gente está tão distante, tão desconectado com tantas coisas, uns com os outros, desconectados do momento presente, desconectados de nós mesmos. E eu acho que a arte, ela vem aí como uma grande forma de conexão. E que a gente possa, nesse período tão incerto e que estamos passando por tanta dificuldade, poder estar conectados mesmo distantes uns dos outros. Junto com a Sara, teremos os depoimentos remotos das psicólogas. Oi, eu sou Amanda Castro, eu sou psicóloga, especialista em psicologia do movimento, especialista em psicodrama e mestre e doutora em psicologia social e cultura. Meu nome é Lilian Yamaguchi, sou formada em psicologia pela Unesp de Bauru. Fiz um curso teórico da Escola Brasileira de Psicanálise aqui da seção de Santa Catarina e trabalho nessa linha, né, na psicanálise lacaniana. Eu sou a Alice, eu sou psicóloga, sou formada pela UFSC em 2017. Eu tenho especialização em orientação profissional e planejamento de carreira. Eu estou concluindo uma formação em psicologia clínica em gestalterapia e eu trabalho em um curso pré-vestibular com a orientação profissional e o acompanhamento dos alunos na preparação para a prova, né? E no consultório eu atendo principalmente adolescentes, jovens e adultos e nas mais variadas questões.
Antes de gravar, a gente estava com uma série de propostas de como que a gente faria essa dinâmica. Nós havíamos pensado em cada um explicar e falar um pouco sobre sua vivência com arte. E no meio dessas discussões, a gente percebeu que uma temática da psicologia ela era muito presente e ela se apresentava de uma forma muito potente. Ela trazia muitas questões e podia ser muito melhor desenvolvida. Então, por causa disso, a gente decidiu fazer esse podcast, esse primeiro podcast piloto, buscando essa relação. Na verdade, a gente vai estar com 2 falando sobre essa temática. Esse primeiro são curiosidades que a gente gostaria de conversar com as profissionais psicólogas, enquanto o segundo realmente vai ser mais focado na arte enquanto uma ferramenta terapêutica. Sabe aquela pergunta, aquela curiosidade que você sempre teve e adoraria perguntar para aquele amigo psicólogo em uma conversa de bar? É justamente essa sensação que a gente vai tentar buscar aqui hoje. A primeira pergunta que surgiu, na verdade, quando a gente pensou em transformar esses questionamentos que a gente tem no nosso cérebro em perguntas, foi essa relação do artista com a loucura, essa relação do artista com essa pessoa excêntrica, intensa. Precisa necessariamente o artista ser uma pessoa louca ou diferenciada para produzir algum tipo de arte potente que toque as pessoas? Precisa o artista estar envolvido em um grande conflito emocional, em uma perturbação, para ter esse momento catártico por meio de sua arte? Quando a gente fala de arte, a gente está falando sobre subjetividade, a gente está falando sobre aquilo que talvez não seja tão concreto, uma linguagem não necessariamente que todos compartilhamos da mesma forma. Então, como a gente pode encaixar num rótulo ou numa caixinha aquilo que é concreto, aquilo que é da realidade, aquilo que é normal? Não seria o normal apenas uma convenção das múltiplas realidades que cada um vive? Foi justamente pensando no caso do Van Gogh e até mesmo de Frida Kahlo, que viveu momentos de muito sofrimento e produziu sua arte em cima disso, que a gente pensou nessa questão, nessa dúvida de que como as questões subjetivas e pessoais do artista influenciam a obra que ele produz. Tendo falado tudo isso, eu acho que a gente pode ouvir o que a nossa amiga Manu tem a dizer pra gente sobre isso. Então, a ligação do artista com a loucura é uma temática muito interessante e ela é muito presente, né? Mas também vem com um aspecto de cuidado para mim, porque é muito comum a gente reduzir o artista à loucura e muitas vezes ignorar todo o contexto histórico, toda a vivência desse sujeito, né? Então, as artistas que vocês citaram ali geralmente fazem uma ruptura com o pensamento vigente da época, vão contra o que é esperado, o padrão, e logo sempre estão à margem, né? Sempre estão à deriva, não fazem parte do padrão, da norma. Então, eles não pertencem à sociedade. E esse também é o lugar da loucura, do não pertencimento, né? Então, essas pessoas que não se adaptam, que não se enquadram, que não produzem o que é necessário. Então, o artista está sempre nesse lugar da não produção, às vezes, né? E retomando a pergunta, sim, são inúmeras as questões subjetivas que influenciam nas obras. Se a gente for pensar na Frida, o sofrimento que ela pinta nos momentos de isolamento, de contenção do corpo, de dor, de depressão, está muito visível na obra dela o que ela passava. Mas a obra dela não resume ela, nem os momentos dela, né? Até que, historicamente, quando a gente estuda a história da loucura, por exemplo, a gente vai perceber que diversos grupos que viviam à margem, que não eram representados pelo sistema social vigente, eles eram tidos como loucos. Pessoas, por exemplo, não cultuam religiões das convencionais, tipo católica, as pessoas que são umbandistas, o que é macumba, essas coisas assim, sabe? E quando a gente começa a pensar uma sociedade baseada na produção, como ela diz ali, o artista, né, ou até a pessoa que vai ser louca, ela acaba tendo esse papel do cara que não produz. Não existe um valor ali naquilo que ele está fazendo. Uma utilidade. Não. Utilidade é o lance, é onde a gente acaba entrando nessas sociedades que vão se construindo através do tempo. Que é o que a gente está vivendo no Brasil no momento.
com extinção no Ministério da Cultura, com o pessoal dizendo que artista é vagabundo, que arte não é preciso. Aí é sempre bom lembrar e refrescar a memória dessas pessoas que, enquanto seres humanos, nós precisamos, nós somos arte. Todo o nosso desenvolvimento, ele é pautado por isso. E também a gente tem aqui o depoimento da Amanda, que é uma psicóloga do psicodrama. E ela também tem algumas coisas interessantes para colocar pra gente sobre essa questão do artista e da loucura. Bom, é fato que a arte e a loucura são associadas dentro da representação social, dentro do imagético comum, como, como algo que caminha junto, né? Como se necessariamente todo artista fosse louco, ou que como se a loucura precisasse da arte para se exprimir. Nesse sentido, eu gosto muito de um livro que se chama Realidade Suplementar e a Arte de Curar, que é da Zerka Moreno, a esposa de Jacó Levi Moreno que eu mencionei. E a Zerka, ela fala que muitas vezes a gente não consegue se relacionar com a outra pessoa, a gente não consegue se lançar em relações porque a gente desconhece o caos que habita na gente, porque a gente não entra em contato com esse caos. E as relações provocam a gente a entrar num caótico, a entrar em desorganização, a ter que se reinventar, a ter que se desconstruir, né? Então, e ela diz que ela propõe, né, que quando a gente vive esse caótico, a gente precisa ter essa experiência de caos. Ela diz que a gente precisa se enloucurar. Enloucure-se, diz ela. Porque é na loucura que a gente entra em contato com as emoções negligenciadas, é na loucura que a gente entra em contato com os sentimentos mais primitivos que a gente guarda, com medo de ser denunciado socialmente, que alguém olhe e diga, Amanda pensa isso, o que será que a Amanda pensa sobre mim? Amanda pensa aquilo, que terrível que ela pensa, que terrível que ela faz. Então esse medo do julgamento social, ele nos coloca numa atitude defensiva racional e nos impede de entrar em contato com esses sentimentos mais primitivos que de algum modo habitam, né? Habitam a nossa psique, mas que a gente negligencia. Então a arte ela proporciona essa revisitação do caos, a experiência dos sentimentos mais primitivos de forma mais autêntica e essencial. É interessante esse lance do caos, né? A gente olhar para essa desordem. Até o documentarista, o Werner Herzog, ele comenta sobre como é muito ilusória essa nossa tendência de enxergar uma harmonia na natureza, sendo que, pelo menos pela visão dele, seria justamente o contrário, de que só o caos que acaba existindo. E parece que socialmente não nos é permitido olhar para esse caos, acolher esse caos. E muito das nossas concepções sobre o outro, que o outro é errado, o outro ele é doidinho, esse processo de alteridade, construção do outro, ele vem porque a gente nega aquilo que está em nós. A gente não é ensinado a olhar para o nosso caos, a gente é ensinado a rejeitar ele, a ver isso como algo ruim, a falta de harmonia como algo que nos desestrutura, enquanto o caos ele é um dos elementos estruturantes. A Amanda ela pega um ponto de vista mais pessoal, assim. Nós nos sentimos todo momento julgados pela sociedade, pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, todas essas questões que nos permeiam a nossa vida. E essa pessoa, a pessoa artista, ela tem que se libertar um pouco desse julgamento para fazer algum tipo de obra que chame atenção. E por isso elas são vistos dessa maneira meio
que não se encaixa, essa maneira fora da casinha. E às vezes não necessariamente a pessoa é uma pessoa doida, mas ela tem pensamentos que divergem do pensamento social, por exemplo. Pensando nisso que até a Amanda colocou sobre o caos, eu acho que o artista, essa pessoa que ela tem coragem de olhar para o seu caos e sabe acessá-lo, mas também sabe sair dele, né? Porque é importante a gente, para esse ator, por exemplo, saber acessar ali dentro dele esses traços de vilania, mas também sair dele, porque ele é mais do que a obra de arte que ele produz. E eu penso muito sobre na nossa sociedade é preciso ter muita honestidade e muita transparência em poder olhar para essas nossas emoções negligenciadas que a Amanda pontua. Tem uma poeta que eu amo, a Rupi, ela escreve um livro, ela tem vários livros de poemas, um deles é Outro Jeito de Usar a Boca. E aí ela fala que a sua arte não é sobre os aplausos que você recebe do mundo, não é sobre a avaliação externa dos outros, mas é sobre o quão sincero você é. E eu acho que ser sincero é você conseguir se olhar até naqueles lugares onde que não é tão confortável assim. Agora a gente tem também o depoimento da Lili, que é psicanalista, sobre como a subjetividade do artista pode influenciar na sua obra de arte. Com certeza. Eu não diria nem influenciar, assim, é uma maneira com que esse sujeito lida, né? Ele, digamos assim, é uma das formas com que ele possa lidar com o real, né? O que a gente chama de real é isso que é o inapreensível, é a realidade que a gente não consegue dizer, é uma forma da gente dizer sobre ela, sobre a nossa realidade, como a gente conhece, como que a gente vê o mundo, como que a gente vive nesse mundo, né? As pessoas vivem trabalhando em algum lugar que elas gostam, às vezes se recorrem a questões da sociedade mesmo, como trabalhar, ganhar dinheiro, né, ter uma família. Enfim, cada um tem a sua maneira de lidar com isso. E no caso do que seriam problemas assim, é, o que, né, no senso comum se liga a pessoa louca, o que a gente também não utiliza, não fala. O que a gente fala é que todo mundo é um pouco louco, né? Cada um vai buscar a sua forma de lidar com isso. E os artistas vão para esse lado. Então, é uma forma deles lidarem com o mundo, é uma forma de se expressar o que sente, o que angustia. Bem, isso me faz lembrar um pouco de uma frase que Vygotsky tem. O Vygotsky é um psicólogo que vai estudar um pouco do desenvolvimento humano e ele vai estudar bastante psicologia e arte também. E ele fala que a arte está para a vida, assim como o vinho está para a uva, no sentido em que a arte retira da realidade objetiva o material, mas cria sobre ele. Ela não está resumida apenas naquilo que a realidade em si é, mas na criação sobre isso. E às vezes até importante a gente falar um pouco disso e lembrar que toda obra de um artista é um recorte dele, não é o artista em si. Foi apenas uma realidade do artista, dado um determinado momento, dado uma determinada sensação. E quando o artista entra tanto na sua arte que não consegue mais sair? Nossa, sim. É como o caso do ator que interpretou Coringa no O Cavaleiro das Trevas, o Batman Cavaleiro das Trevas, o Heath Ledger. Ele teve que acessar tanto daquilo que é loucura, ele teve que acessar tanto daquilo que é caótico, que ele acabou ficando. Então a gente chamou o depoimento dessas psicólogas para ver o que elas têm para falar sobre isso. Eles vão se aprofundando dentro desse estado primitivo de emoção e talvez não consigam depois fazer o retorno para a vida social, visto que entraram num movimento de introspecção tão intensa, que traz um processo de autoconhecimento tão intenso, que pode inclusive ser exaustivo, que pode ser inclusive doloroso, e que quando feito de uma forma muito solitária, pode ser quase que insuportável. Porque a gente se reconhecer pode ser sim insuportável, quando a gente não tem condições de reconhecer que aquilo que habita a gente é a melhor organização psíquica que a gente conseguiu ter ao longo da nossa história. Então, esses artistas, eles entraram em contato com esse caos, mas não conseguiram, depois de entrar em contato com esse caos, reorganizar um pouco desse conteúdo inconsciente para conseguir dar uma resposta na vida social.
Então, talvez, quando a gente fala disso, da arte, seja muito importante que a gente fale da necessidade de, sim, entrar em contato com o caos, sim, sem loucurar, como diz a Zerca, mas também da necessidade que a gente tem de, ao olhar para todo esse abismo que habita o nosso inconsciente, a gente poder voltar dele, apesar disso, e não sobreviver, mas viver com isso. Porque, do contrário, a gente vive num estado intenso de melancolia, que hoje a gente, né, pode chamar de depressão, que se traduz, inclusive, na ausência do desejo de viver, por conta, do reconhecimento daquilo que a maior parte de nós negligencia. Jung fala também que nós nos tornamos figuras de luz não por imaginarmos figuras de luz, mas por entrarmos em contato com a sombra que habita nós. Então, quando a gente pensa nos artistas, né, e que interpretaram papéis mais sombrios, mais difíceis, eles certamente entraram em contato com a própria sombra que habitava eles. Mas esse contato, muitas vezes, e dependendo, claro, da forma como essa pessoa teve de apoio social, da forma como ela teve de organização familiar, principalmente nos primeiros anos de vida, essa pessoa vai ter condições de olhar para esse abismo, olhar para essa parte escura que habita em si e retornar muito mais autoconsciente para a vida social. Quando você não tem esse apoio afetivo na primeira, segunda infância, você não tem condições de organizar esse conteúdo psíquico para voltar para a vida social. Então você acaba optando pelo isolamento, o que se traduz mais tarde num processo depressivo. Então existe essa preocupação nossa, enquanto psicodramatistas também, de que o processo catártico de autoconhecimento via arte se dê de forma gradativa e na medida daquilo que o sujeito suporta para conseguir se reorganizar e dar uma resposta social. Meu comentário sobre essa fala da Amanda é impactada. Meu Deus, que tiro no estômago, que rasgo no coração. Qualquer tipo de arte que acesse Esse abismo, esse né? abismo, essa parte sombria, né, de dentro da gente, pode causar dano se você não tiver preparado para passar por isso, né? Mas aí eu acho que é aí que entra a questão. Nós não somos preparados para isso. Quem é que acessa o seu abismo? Quem é que acessa suas fragilidades? Nós somos ensinados que é feio ter fragilidade, que é errado ter abismos, que é errado, as sombras são coisas ruins, que é para serem evitadas. E aí quando a gente vai lá, a gente acessa eles, nossa, eu tenho tudo isso que supostamente é errado, que supostamente é ruim, então eu sou uma pessoa ruim, então eu preciso me isolar. Eu acho que a minha utopia é viver em um mundo onde que a gente consiga dar para as nossas crianças um apoio emocional e uma estrutura onde que nós consigamos aprender a olhar para esses abismos, porque só olhando eles e acolhendo eles, eu acho que só estando mesmo no fundo do poço, olhando para esse fundo, que a gente vai conseguir encontrar a escada para subir o poço. Qual seria esse limite da arte à vida? Vamos ver o que a Manu fala sobre isso. Então, sobre a separação entre a arte e a vida, também fico me questionando se existe essa separação. Eu acredito que não, assim como não existe a separação da Alice psicóloga, com a Alice que vai ao teatro, com a Alice que é filha, ou com todos os outros papéis sociais que eu desempenho. Acho que o número de pessoas com quadros agravados de depressão diz muito da nossa sociedade, que não para, que não olha para o lado. Então, olhar um ator, né, que interpretou o Coringa, e provavelmente ele já tinha uma história de fragilidade, talvez não estivesse tendo o acompanhamento necessário, tem um peso absurdo, e isso acaba refletindo no profissional, né? Por isso eu fico pensando que também cabe a reflexão de que o artista, ele precisa, assim como qualquer outro profissional, parar e olhar para si, olhar para suas questões, porque para expor para o mundo um personagem, uma produção artística, ele precisa estar fortalecido nas suas questões, nas suas dores, para conseguir passar isso para o outro. Senão é um lugar de extrema fragilidade, né? Acho que é interessante também a gente olhar para uma figura como a do Robin Williams, né? Que Nossa, era, sim. era um cara que, poxa,
em alguns momentos eu já vi o Robin Williams fazendo um cara super cômico, com uma energia lá em cima, e a gente realmente nunca tem como saber quais questões internas que cada pessoa tem, o que cada um carrega. E isso também parece que essa fragilidade ela não está escrita na testa das pessoas, né? Em muitos momentos acho que por estar sendo questionado sobre essa necessidade de produção, o artista não tem tempo de olhar para si por conta de uma série de questionamentos das normas que a sociedade impõe sobre ele. E a Lili, com a abordagem dela, psicanalítica. Olha, no caso de alguns artistas assim que acabam, né, tendo um suicídio, por exemplo, como uma saída, eu acredito que assim tem algumas questões, enfim, depende do artista, né? Alguns artistas não conseguem lidar com a fama, alguns artistas não conseguem lidar com as drogas ou com as próprias questões que já tinham ali do passado, violência, enfim. Eu acredito que no caso do Heath Ledger, talvez já tivesse alguma coisa ali, né, que estava recalcada, que não estava lidando, e que esse personagem acaba trazendo à tona. E é difícil para ele lidar com isso, né? Também pode ser que, eu não sei, né, eu não tenho uma vivência artística, assim, nesse sentido do personagem, mas pelo que eu ouço de relatos de atores, por exemplo, aqui acontece um pouco de você se confundir com o personagem, né? Com quem que é você, quem que é o personagem. Até porque, de certa forma, o que você atua ali não deixa de ser uma parte sua, né? Você tá colocando o teu corpo. É a tua interpretação colocada no corpo, né? E não tem como ser sem aquilo que é teu, né? Do teu estilo, do jeito de falar, como é que você interpreta aquele personagem, como é que você vive aquele personagem, né? E, de certa forma, eu acredito assim, que o artista, nesse sentido, ele lida bem com essa questão de quem sou eu, né? De certa forma, ele tem que se desprender um pouco disso. Porque a questão do ser é uma questão, digamos assim, neurótica, que seria para a psicanálise, que a gente quer ser alguma coisa, né? A gente tem que ser alguma coisa. Mas isso está muito mais no sentido da sociedade com superegóica, de que você tem que ser algo, né? Ou dizer que é alguma coisa, sendo que a própria questão existencial é que não se é. Mas você pode estar no mundo de maneiras diversas. A Lili comenta sobre alguns outros termos da psicanálise, né? E a Sara ela vai dar uma comentada pra gente, só para fazer a tradução deste mundo psicanalítico, do mundo dos conhecimentos psicológicos, para o reles mundo leigo que habitamos. Então, em linhas bem gerais, a nossa estrutura psíquica, segundo a psicanálise, pode ser entendida a partir da constituição de 3 eus, por assim dizer. Nós temos o id, que seria a sede psíquica de todos os nossos desejos e pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte. Nós temos o ego, que é uma instância que vai mediar a nossa relação do id com a realidade. E desde nosso desenvolvimento psíquico da primeira infância, ele vai estar na busca dessa mediação. Mas até chegar a um determinado momento em que a gente constrói uma terceira instância, que é a instância do superego, que é quando a consciência moral e social está interiorizada. E aí agora o ego não vai mais mediar a nossa relação do nosso id, que é onde mora todos os nossos desejos e pulsões, com a realidade, mas o nosso id com a representação que a gente tem da realidade, que no caso é o superego. Muito complexo, tá, galera? A gente não espera que todo mundo entenda isso, porque nem mesmo pessoas que estão estudando psicologia têm esses conceitos completamente formados, assim, dentro da cabeça. Vamos analisar um pouquinho o que a Lili fala. A Lili fala que o ser humano que tá tá numa sociedade que é super egóica. É uma sociedade que dá muito valor ao superego. Ao superego, essa representação
rígida de leis, de normas, de regras. Então a gente vive em função disso. A gente vive para ser aceito, a gente vive para ser certinho. E aí eu me questiono, a partir desse áudio da Lili, o quanto o processo artístico é romper um pouco com o superego, é romper um pouco daquilo que é esperado, acessar aquilo que está recalcado. E é por isso que às vezes muitos artistas encontram dificuldade nisso, porque uma vez que tu acessa aquilo que estava recalcado, aquilo que ninguém considera como legítimo, é uma onda que pode vir como uma onda de frustração, de angústia tão grande que pode vir a desenvolver transtornos psicológicos. Ela também fala ali que é uma neurose do ser humano você querer se encaixar nessa sociedade que é super egóica. O que ela quer dizer com isso? O que é a neurose? A neurose pode ser entendida como uma doença emocional, afetiva, ou até mesmo de personalidade, que acontece quando uma determinada pessoa reage com muito exagero a determinada circunstância da vida dela, porque a pessoa está muito ligada e muito presa ao superego. Geralmente a neurose ela é colocada em contrapartida, em oposto a psicose, que é quando a pessoa rompe com a realidade. A neurose é você estar muito apegado ao superego, às vezes você encontrar dificuldade de conseguir mediar essa relação. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o ser humano, ele tem muito essa necessidade de afirmação, ele tem muito essa necessidade de pertencer a alguma coisa, e nem sempre o ser humano consegue pertencer a alguma coisa. Como a gente já ouviu agora, o artista mais ainda, porque ele quebra alguns conceitos, umas normas da sociedade. Então, essa pressão também cai para cima do artista e faz com que ele desenvolva algum tipo de depressão ou até mesmo a perca da vontade de viver. Essa questão de o quanto nós imprimimos de nós na nossa arte me faz também pensar e levantar aquela questão que a gente estava discutindo antes sobre se a partir da obra de arte de um artista a gente consegue analisar o perfil psicológico dele. Eu vou lá, faço minha pintura, será que olhando para isso tem como dizer, nossa, isso é tão Sara sofre disso, daquilo, meu Deus, menina perturbada, ou não? Ou, enfim. Uma vez pegaram meu caderno de desenho e questionaram assim: e esses desenhos de perturbado aí, cara? Qual é que é a reação deles? Não se preocupe, Carlos. A gente tem áudios de psicólogas pra dizer um pouco sobre isso pra gente. Sim. Vamos começar novamente com o áudio da Manu sobre isso. Sobre analisar o perfil psicológico, quando eu li a pergunta, eu já pensei assim, nossa, cuidado. Por que cuidado? Porque a obra diz muito do artista, mas a obra não resume quem é o artista. Então, uma obra de arte tem sentimentos, toda a sensibilidade da artista, mas também tem técnica, tem dedicação, tem estudo daquilo, né? Então, a gente não pode fazer uma análise isolada. É perigoso, inclusive, fazer uma análise isolada. Porque o que eu sinto ao ver a obra pode não ser o que o artista quis contar, mas diz muito mais da minha personalidade, dos meus sentimentos, do que do artista. Então, esse cuidado é bem importante, porque a gente não pode reduzir uma pessoa a um momento, a um pedaço, né? Então, acho que fica esse cuidado. Eu gostaria de trazer aqui para Francesca Woodman essa questão que agora que eu ouvi o áudio da Manu, me realizou na minha cabeça. No documentário, no The Woodmans, eles conversam com os pais da Francesca Woodman, que são artistas também. E aí perguntam para os pais dela se eles acham que a obra o que eles acham das interpretações da obra da Francesca, se isso tem alguma coisa a ver com a depressão e etc. dela. E aí, os pais que são artistas, que trabalham com arte, que levam a arte de uma maneira séria, sabem o quanto que a arte envolve trabalho, técnica e tal, falam que eles que eles não conseguiam observar a depressão dela na arte dela, que eles não achavam que o que ela estava querendo representar era alguma coisa muito subjetivo e etc.
Para eles, aquela arte dela era tipo típico da Francesca de você querer, que era uma característica dela de testar uma parada para ver como é que fica, sabe? Tipo, eles trazem esse paralelo, assim, tipo, quando perguntado sobre isso, porque tem diversas interpretações na arte dela, tem gente que fala sobre que é sobre feminismo, sobre corpo e etc. E quando perguntam para os pais dela, que são pessoas que conheciam ela, ou supostamente conheciam ela bastante, eles falam que eles não viam que a arte dela tivesse a ver com isso, ou falasse, ou que ela tivesse com isso na cabeça quando ela estava fazendo a arte dela lá, entendeu? Eu vejo que tem muito da necessidade da gente enxergar as coisas separadas. A gente, por exemplo, tem a perspectiva da artista solitária, depressiva, e tem a parte da artista criativa que, enfim, está sempre produzindo, né, aquele motor criativo ali. Mas eu acredito que não existe uma separação entre essas duas coisas, né? A separação ela se dá no momento de que o outro percebe aquilo. E também tem muito essa necessidade da gente precisar de um nome para alguma coisa e acabar se perdendo um pouco nesse caminho, acabar perdendo o caminho dessa unidade. Vamos ver o que a Amanda tem a falar sobre isso, então. Quando alguém produz uma obra sua, deixa um legado, né? Seja ele um filho, seja uma casa, seja um quadro, seja uma canção, ou seja um livro, quando alguém deixa uma obra, ele deixa uma parte de si que se imortaliza e, e se torna acessível para que a gente possa revisitar, mesmo na ausência física dessa pessoa. Então, sabe quando a gente, por exemplo, sente falta de uma pessoa muito querida que já partiu e a gente vai até o quarto onde ela ficava ou pega um objeto afetivo e se sente conectado a essa pessoa. E eu não estou falando nada do ponto de vista cosmológico ou espiritual, estou dizendo do ponto de vista de simbologia afetiva. Então, quando alguém produz uma obra de arte, essa obra de arte ela está impregnada dos simbolismos do inconsciente daquele ser. Lembrando sempre, né, que quando a gente fala de inconsciente, a gente fala daquele sótão, aquele quartinho escuro em que a gente coloca as coisas que a gente acha que não servem, que às vezes são desnecessárias, ou que muitas vezes a gente não tem condições de lidar, que seria uma informação muito difícil para a gente admitir para a consciência. Então, esse quartinho do inconsciente, ele acaba tendo a sua porta aberta, esse quarto do sótão, meio aberta, através da arte, que propicia essa essa revisitação do inconsciente através dos simbolismos, da mesma forma de quando a gente sonha que os símbolos aparecem e que vêm como significantes desse inconsciente. E quando a gente olha para uma obra de arte, a gente vai sim reconhecer o artista e é possível conhecer esse artista. Eu não curto muito falar de traçar um perfil psicológico, mas eu acho que amplia a nossa compreensão do universo do outro. E é por isso que quando um paciente, por exemplo, ele é músico, eu peço por gentileza que ele traga, sei lá, o instrumento que ele toca para a sessão. Eu quero ouvir o grito que sai desse instrumento, eu quero ouvir a voz que ressoa, eu quero ouvir como o corpo, eu quero ver como o corpo dele reage a esse instrumento, porque tudo isso compõe quem ele é. Da mesma forma que, né, eu tive uma paciente que pintava quadros e a gente ficou umas 3, 4 sessões na pintura de uma obra dela. E, e a gente criou histórias a partir dessa obra, e a gente deu voz a esse quadro, para que ela pudesse também olhar de fora para esses símbolos, ressignificá-los e ter a oportunidade de colocá-los para dentro de forma organizada, sem jogar de novo para aquele quarto escuro, né? Então, as obras de arte oportunizam isso, que a gente coloque esses símbolos
do inconsciente para fora, e a gente na terapia tenta olhar para elas, ressignificá-las, para que o sujeito possa botar para dentro também o que faça sentido aí. Esse áudio da Amanda faz um link bem legal com o áudio da Manu. Eu acho que eles se complementam. E ali a Amanda até entra mais detalhes, como ela vê como a arte pode ser um canalizador de muitas das nossas emoções, sentimentos, tanto é que ela utiliza um pouco disso ali com alguns pacientes dela, e sobre isso que ela fala, é bem interessante que tem um link com arte-terapia, que inclusive é o tema exclusivo do próximo episódio de Psicologia e Arte, então prestem atenção no próximo episódio também, a gente vai discorrer de maneira mais detalhada a respeito disso. E por fim, nesse assunto também, a gente quer ouvir a opinião da Lili, da psicanalista. Se é possível analisar o perfil psicológico? Não acredito nisso. Eu trabalho numa linha que a análise é a 4 paredes. A gente pode até utilizar alguns termos conceituais para, por exemplo, fazer uma análise social. Porém, a minha abordagem é realmente clínica, um por um. Não tem como comparar nenhum tipo de sujeito nesse sentido. E não tem como analisar estando fora do setting. Então, tudo que seria análise de um artista de uma obra seria apenas achismo, suposições. O próprio Freud falava que fazer esse tipo de análise fora do consultório é uma psicanálise selvagem, que a gente não deve fazer isso. Isso é uma indicação ética mesmo da profissão, do que a gente faz. Concordo com essa zona da especulação, né? Tudo que a gente pode fazer fora de um método é especulação, assim, mas a gente desenvolve explicações a partir de alguns vieses, né? E tudo que é feito fora disso acaba ficando no achismo mesmo. É muito massa conversar sobre isso com vocês, muito legal essa primeira parte. Eu acho muito pertinentes as colocações que as gurias fizeram, todas bem dentro da sua linha de estudo, assim, de trabalho. É muito interessante ver os contrastes, assim, das respostas. Sim, e como sim. a psicologia é algo muito rico e traz muitas respostas variadas, assim. E é importante ressaltar também que quando a gente fala em psicologia, tá dentro da academia, a gente fala em psicologias, por ser uma área multifacetada, por lidar com um objeto de estudo que é muito complexo, que é o ser humano, que tem multifacetas, enfim. Então é bem isso que a Gil pontuou, é muito bacana ver como essas falas se complementam, como talvez elas se contrapõem, e ver que o ser humano é esse universo aí gigantesco. A gente também gostaria de ouvir um pouco dos artistas que a gente conhece, dos artistas que convivem com a gente. E aí a gente pensou num quadro que se chama Lado do Artista. Meu nome é Paulo Thiago, tenho 21 anos, sou estudante do curso de licenciatura em teatro, integrante do grupo Teatro em Trâmite e professor de teatro no Centro Cultural Casa Vermelha. Em relação ao tema desse podcast, que é Psicologia e Arte, o que eu posso relatar mais efetivamente é o meu trabalho com o desenho e a pintura que sempre acompanhou a minha trajetória com o teatro. Eu desenhei desde os meus 15 anos de idade através de diários que eu resolvi utilizá-los para expressar através da escrita e o desenho, e o que começou a prevalecer mais, né, enquanto expressão foi o desenho. E a partir desses desenhos, aqueles que eu mais gostava, eu comecei a pintar em camisetas e em quadros, né? Os meus desenhos, eles são em preto e branco nos meus diários, e eu comecei a dar cor a eles através de quadros e camisetas. O meu processo de criação dessas figuras, desses desenhos, eles sempre foram de uma maneira muito intuitiva, né? Uma maneira inconsciente, assim, que vou desenhando através do que eu sinto, através do que eu intuo, né? Não de uma maneira racional ou planejada, visualizada previamente, e depois eu vou para ação, né? Praticamente eu pego o lápis,
Começa a fazer traços, riscos, curvas, retas, e a partir disso vai se formando uma figura, vai se formando uma imagem que vai criando algum tipo de sentido para mim, que não necessariamente é um sentido que ele vai prevalecer o mesmo depois que eu terminá-lo, por exemplo, também. Essas pinturas dos quadros, elas representam muito uma identidade minha num determinado momento da minha vida, assim. Eu sempre olho para ela e me enxergo no meu passado, né? Eu não pinto os quadros assim toda hora, né? Geralmente é um por ano, é bem esporádico assim que eu pinto um quadro. E eu sempre vejo que ele representa um momento da minha vida que eu estava me sentindo de uma maneira, que eu estava mal, eu estava bem, ou um estado de pensamentos assim, não são tão claros assim como parece, às vezes só são alguns elementos que eu consigo catar, e a partir disso eu consigo formar um processo de autoconhecimento de uma coisa que eu já vivi, que pode ser do passado como também pode ser do presente. As camisetas, elas também representam uma maneira bem identitária minha, mas um pouco diferente. Eu pinto camisetas para vesti-las, né? E eu vejo que elas representam o que eu sou, né? Eu boto para reforçar quem eu sou de verdade, assim, né? A pessoa que eu sou por dentro, assim, né? Para mostrar para as outras pessoas e para mim mesmo, muito mais para mim mesmo, a diversão que é ser Paulo Thiago. Eu gosto de pensar dessa maneira. Os meus desenhos, eles são muito abstratos, eles nunca foram concretos com formas de pessoas ou objetos assim, até que ultimamente eles estão um pouco mais visíveis para essa concretude, mas ainda continuam muito abstratos. E eu acho muito engraçado quando uma pessoa pergunta assim: o que é isso? O que isso representa? E eu sempre respondo: o que é que você acha? Né? Eu busco responder perguntando isso para a pessoa, porque eu acho que a visão dela vale muito mais do que a minha visão sobre o meu desenho ou a minha pintura, né? Porque o que ela pode enxergar pode representar muito mais coisas sobre ela mesma, sobre o inconsciente dela, sobre quem ela é, né? E eu poder ter a oportunidade de visualizar o que ela pensa, o que ela sente, enquanto tenta decifrar, entender ou ler o desenho, do que eu chegar e colocar o que é meu, né? E também porque tem esse momento de que, quando eu faço a pergunta, o que você acha que é, né? Eu sempre sinto um pouco de desconforto, porque eu sei que a pessoa ela quer botar uma concretude no desenho, né? Ela quer buscar uma coisa que ela identifica na hora, uma pessoa, um objeto, alguma coisa dessa maneira. E meus desenhos não são assim, né? Eles vão mais pro lado emocional, pro lado do inconsciente mesmo. E eu acho que o que a pessoa pode ver é o que a primeira coisa que vem na cabeça dela quando ela olha pro desenho. A primeira coisa que ela sente quando ela olha o desenho é aquilo para ela. Eu acho que é assim que ela pode entrar em contato com o consciente dela e ter um processo de autoconhecimento, né? Mas não necessariamente isso acontece na realidade. As pessoas acabam indo atrás de uma concretude, né, que é natural da gente. E eu acho que quando uma pessoa pode conseguir ter esse contato inconsciente, ela tá entrando com o meu também. Ela tá conversando o consciente dela com o meu inconsciente. É meio uma pira, mas eu acho legal de pensar assim, né? Enquanto através do resultado da obra, né? Eu acho interessante falar também que, para mim, o processo de criação é muito mais importante que o resultado. Aí que a maneira como o desenho vai se formando, as formas vão se criando, a tinta vai se espalhando e essa combinação toda vai criando, é muito mais interessante, muito mais divertido. É uma coisa que me acalma, que me alegra, que me faz esquecer de mim, de todas as minhas personas sociais que podem ser criadas durante o cotidiano da minha vida. E mergulhar naquela pintura é o processo, assim. Eu fico feliz quando acontece um resultado bom, que eu fico satisfeito, né? Mas o processo de estar construindo, estar criando esse intensivo é muito mais legal pra mim do que isso. Beleza, agora a gente se encaminha pro final de vez. Primeiro, agradecer a Sara a ter se reunido aqui com a gente para fazer essa ponte, tá mediando esse discurso, tá traduzindo uma série de questões que aparecem aí, a gente não sabe como denominá-las. Obrigado, Sara.
por estar fazendo essa ponte pra gente, né? Júlia? Eu gostaria de lembrar dos canais abertos da Casa Vermelha, que vocês podem lá seguir a gente no Instagram, @MCC Casa Vermelha, ou no Facebook, facebook.com/MCC Casa Vermelha, e também mais informações sobre a Casa Vermelha no site www.casavermelha.art.br. A Casa Vermelha também, nesse momento de quarentena, como a gente está sem poder fazer as nossas atividades presenciais, a gente abriu uma campanha, então a gente pede para que vocês vão dar uma olhada lá no site, conheçam a casa, vejam o trabalho que a gente faz lá na casa. E caso puderem ajudar a gente financeiramente ou compartilhar conhecimento sobre a casa, colocar a casa lá nas suas redes sociais, e depois que acabar a quarentena, se acabar, visitar a casa, ir lá e fazer esse centro cultural ser cada vez mais vivo, que é sempre o nosso desejo. Fiquem de olho no Instagram da casa também, que vai sempre estar surgindo coisas novas para alimentar a nossa campanha. E se você gostou desse nosso episódio, recomende, compartilhe com amigos, com colegas. Vamos aproveitar esse período aí para disseminar um pouco de arte para todos os lares e todos os locais. Gostaríamos também de agradecer muito as psicólogas que se dispuseram a participar desse nosso projeto. E a parte 2 desse episódio, estaremos abordando o assunto sobre arte-terapia, em que vamos discutir um pouco as abordagens e como cada abordagem trabalha um pouco com isso. Sim, engajem com a gente lá no fórum também, comentem, deem a sua opinião, perguntem, deem a sua perspectiva sobre isso, façam indicações. A gente está bem aberto a isso, porque esse é o objetivo, na verdade, do podcast, que é democratizar e expandir as fronteiras dos nossos diálogos. Então é isso, a gente se despede e finaliza o nosso episódio. Tchau, 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 tchau.